Aqui no Grupo Atalascópico, contamos com muitos líderes que inspiram seus times. Para conhecê-los mais a fundo, convidamos nossos gerentes gerais para uma entrevista especial. Hoje, vamos conversar com Flávio Malaman, o gerente-geral da Atalascópico Industrial Technique. Ele assumiu esse cargo no final de 2020. Desde então, ele vem somando esforços em busca de oportunidades para crescer e se desenvolver. Os resultados já são visíveis e ele compartilha conosco quais foram seus maiores desafios, conquistas e experiências marcantes que fazem dele um líder que inspira. Olá, Flávio. Obrigado por aceitar participar da nossa série Líderes que Inspiram. E essa série está sendo publicada no nosso website. Obrigado vocês pelo convite. Estamos fazendo um piloto, né? Sempre arriscado. Exatamente. Vai ver se vai ter Ibope ou não, mas vamos ver se dá certo aqui. Vai dar sim, com certeza. Uhum. Eu coloquei algumas perguntas aqui no computador, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha, uma colinha aqui, para eu não esquecer de nada, né? A gente tem algumas curiosidades quanto à sua pessoa. Então, eu vou começar falando um pouquinho da sua infância, da sua adolescência. O que você traz de inspiração dessa época da sua vida? Peraí que eu também tenho uma colinha na minha mão aqui, mas... não, brincadeiras à parte. É engraçado, quando eu era... Se vocês me perguntarem de bate-pronto o que eu lembro de ser bastante curioso, né? Eu era uma daquelas crianças que ganhava um brinquedo e desmontava para ver como funcionava. E nunca mais funcionava de novo, né? Já quebrava de uma vez, né? Então, eu acho que isso foi uma característica, sempre ser curioso, sempre estar buscando o porquê que as coisas aconteciam e tentar usar isso daqui para refletir como é que eu posso usar isso daqui para o resto da vida, né? Então, acho que foi sempre curiosidade. Tá certo, legal. Vamos lá, vamos continuar. Aí, agora, sobre o seu desenvolvimento profissional. Do primeiro pensamento, o que eu vou querer ser, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, até chegar aqui. Como é que foi essa trajetória? Então, até por essa curiosidade de saber como é que as coisas elas se encaixavam, funcionavam, eu fui fazer engenharia. E eu entrei na engenharia da FEI em 92, se a minha memória não estiver falhando. Até eu não sabia direito nem o que era engenharia, né? Eu fui testando os caminhos, eu fiz engenharia mecânica. E aí, durante a faculdade, eu já estou entrando nas próximas perguntas, né? Se eu estiver indo muito rápido, você me breca aqui. E aí, durante a faculdade, eu comecei a buscar alguns estágios, né? Na verdade, estagiei super pouco, porque eu entrei logo do lado ali da FEI, tinha uma indústria química, que era da Vene, fazia produtos de limpeza. Faz produtos de beleza, dermatológicos, né? Esse tipo de coisa. E eu entrei na área de manutenção, mas eu fiquei super pouco tempo lá, porque uns 3 ou 4 meses depois apareceu uma oportunidade numa empresa que fazia motores em Guarulhos, que era a Cummins. E de lá da Cummins eu já vim para a Atlascópico, mas eu vou esperar só as próximas perguntas ali, né? E nesse meio tempo eu fui me especializando, né? Porque aí você vai entrando no mundo corporativo e você vai descobrindo que a gente tem, que eu acho que é uma dica que vai ficar cada vez mais para frente, né? A gente tem que se adaptando e buscando mais conhecimento. Então, de lá eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas, depois eu aprimorei meu inglês era muito ruim, então foquei muito no inglês, trabalhei para conseguir, além dos cursos que eu fazia aqui, eu pagava com o meu salário, guardei todo o dinheiro, todas as minhas férias possíveis para poder fazer o intercâmbio. Também fiz comércio exterior, então aí você vai buscando o conhecimento que é mais relacionado a um negócio como um todo, né? Você abrir a sua perspectiva de trabalho, né? Sim, muito esforço, né? Muito esforço. Nada é de graça, né? Eu lembro quando eu fazia estágio ainda, que a FEI era em São Bernardo, eu morava no final da zona oeste e trabalhava em Guarulhos. Então eu lembro que eu andava por dia, acho que 100 quilômetros, ainda tinha que estudar, fazer prova. Então assim, nunca foi fácil. Pelo menos para mim nunca foi fácil. E de certo modo eu acredito, porque o esforço ele traz benefício, desde que você tenha um objetivo. Com então certeza. Quando você põe um objetivo e você começa a correr atrás, eu acho que você chega lá. Sim, com certeza. Vamos lá para a próxima. Agora,
começar a falar um pouquinho aqui no Grupo Atlascópico. Quando é que você entrou? Quais são os marcos, os fatos relevantes que você tem desse período até agora? Posso contar uma história triste, inclusive? Oh, meu Deus, pode. Quando eu trabalhava na Cummins, a gente vendia motores para vários mercados, automobilístico, mercados de fora de estrada, que aqui a gente chama de equivalente a AGI, aquele lado de tools, né? Para mercado de óleo e gás, para mineração. Mas eu tinha um cliente que eu tratava via distribuidor, que esse cliente ficava em Barueri, que era Atlascópico. E a Atlascópico era um cliente para gente que a gente nunca bateu muito. A gente, quando eu digo com a Cummins naquela época, né? Porque a Atlascópico tinha uma parceria grande com outras empresas, acho que a Scania, que é um parceiro super forte nosso, com a Caterpillar. Eu queria botar os motores aqui, já tinha motores aqui, mas a gente tratava a Atlascópico via distribuição. Só que nesse momento a Atlascópico comprou a Dinapac. E a gente vendia muitos motores para a Dinapac naquela época, né? Agora a Dinapac já não faz mais parte do grupo, né? E aí eu tive que cuidar da Atlascópico. E uma coisa que eu olhava, a primeira vez que eu vim aqui, eu falei assim, nossa, que lugar complicado para trabalhar. E eis que, pouco tempo depois, apareceu uma oportunidade. Na verdade, antes de aparecer oportunidade aqui em TUS, apareceu uma oportunidade em CTS, como gerente de serviços. Aí eu acabei não sendo selecionado, mas logo na sequência tinha uma outra oportunidade aqui em TBA, que foi onde eu entrei, na área de GI. E foi daí que eu já conheci o grupo. Tá. Eu achava que, como eu tinha esses problemas de relacionamento, hoje eu entendo melhor, porque eu acho que o grupo tem uma parceria muito forte. Eu queria, pela Cummins, tentar quebrar essa parceria, mas eu vejo que a cultura do grupo é muito maior do que uma demanda local. E aí eu me adaptei muito bem nos valores que a gente tem aqui, né? Porque eu acho que a gente tem um ponto de liberdade para você ser ouvido, para você propor coisas, autonomia para você executar suas atividades. Pedir ajuda quando necessário. Pedir ajuda quando necessário. Usar aquele lema do tipo, quem está mais perto do problema, que normalmente tem maior poder ou maior visão do que está acontecendo para propor soluções. Então, tem alguns pontos de cultura, de valores que, assim, eu me fazem a assim, gente ir ficando, né? mas ficando bem, feliz, não ficando por ficar, né? E a coisa que eu acho mais legal ainda, eu sempre fico repetindo isso em todos os meetings que eu faço, é essa história de não ter plano de carreira. É essa definição que a gente não tem que ter um plano, alguém para falar o que nós temos que fazer. Nós temos que buscar o nosso desenvolvimento. A gente tem o suporte, né? Os líderes da empresa. Exatamente. E aí você faz sua carreira. Então isso eu acho que é muito legal. Às vezes a gente olha a grama do vizinho e fala assim, aquela grama é mais verde. Não é. Sim. Não é. Então assim, e aí eu fui ficando feliz aqui dentro, com desafios. Crescendo, se desenvolvendo. Com reconhecimento. Exatamente. Muito legal. Você entrou em que ano? Eu entrei no finalzinho de 2011, tá fazendo 12, acabou de fazer 12 anos, né? 12 anos não? Vai fazer 12 anos esse ano. Acabou de fazer 12. O Enio até falou ali, ele me corrigiu ainda bem, minha matemática tá ruim. Então, eu vou fazer 12 anos no final desse ano, e eu entrei lá, eu sempre estive em TBA, né? Tive oportunidades até de participar de outras vagas, que eu acho que isso é uma coisa muito legal do grupo, Internal Job Market que a gente tem. Mas eu já comecei, para quem é mais familiarizado em tools, né, eu comecei em GI como BLM. Que GI é? Indústria geral. A gente vende ferramentas para os segmentos mais diversos, né? Vai de equipamentos eletrônicos, a tratores, a aviões, a mercado de óleo e gás. Aí depois de um tempo apareceu uma oportunidade de ir para o mercado automobilístico, que a gente chama aqui de MVI ou MVI. Aí eu fiquei mais um tempo no mercado automobilístico e nos últimos 2 anos, né, eu ia falar 1 ano e meio, mas o tempo está passando rápido, mas já estamos em abril, né? Exatamente. E nos últimos 2 anos aí apareceu uma outra oportunidade de eu ter aplicado como gerente geral aqui em TBA e cá estou. Que bom. Parabéns pela sua trajetória. Vamos continuar aqui com as perguntas. Então, você sendo hoje, né, gerente geral de uma empresa de área industrial, conta um pouquinho sobre a sua visão das perspectivas desse mercado e o que isso oferece de oportunidade para o grupo. Então, indo por partes, essa pergunta é bem
bem longa aqui, ou pode ser bem curta, né? Vamos ver como é que a gente evolui nela, né, na resposta. Acho que o primeiro ponto e ele alinha muito bem com a cultura da Atlas Copco, né? Nós somos uma empresa de 150 anos de existência. Então hoje, muita gente deve ouvir falar que nós estamos na 4ª Revolução Industrial. Mas quando você olha para a nossa história, nós começamos junto com a indústria, na 1ª Revolução Industrial. Então nós participamos da primeira, nós participamos da segunda, e não só participamos, como nós como grupo, fomos nos transformando, né? Nós participamos da terceira, eu não vou entrar em detalhe delas, né? E agora nós estamos influenciando e mudando o que está vindo para frente, o que está vindo na 4ª, e provavelmente eu acho que o nosso grupo, pela visão e flexibilidade que a gente tem, a gente deve se manter por mais 150 anos no mínimo no mercado. Então, aí voltando para o que você perguntou, eu acho o mais interessante o poder que a gente tem de influenciar as indústrias, os mercados, para que eles evoluam também. É claro que a gente está focado em vender nossos produtos, nossos serviços, mas isso é uma visão pequena, né? Eu acho que a gente consegue influenciar muito positivamente a sociedade. Criar um futuro melhor, né? Sustentabilidade, eu acho que eu não escuto ninguém no mercado, dos nossos concorrentes, até mesmo das principais montadoras, discutindo temas como sustentabilidade, do jeito que nós abordamos aqui. Então, de fato, a gente toca a vida das pessoas, transforma as empresas. Então, isso, no final das contas, é um propósito muito maior do que simplesmente fazer sua atividade do dia a dia ou fazer o produto. Exatamente. Exatamente. Então, acho que a gente pode influenciar muito o nosso mercado industrial. Sim. Falando um pouco de sustentabilidade, de ESG, né? A gente tem o grupo tem temas prioritários, como eficiência energética, redução de CO2. Como é que elas se relacionam com o seu dia a dia na área? Os seus líderes, você, né? Aqui a área de Industrial Technique. Como é que... É assim, bom, talvez a gente pode fazer um segundo podcast até para explicar os conceitos de sustentabilidade, né? Mas basicamente nós temos 3 diferentes níveis de redução de CO2, né? Um deles é focado no nosso consumo interno, que é redução de energia, a circularidade de produtos, reciclagem de produtos, mas aí eu tenho um outro ponto que é focado em entregar produtos e soluções para os meus clientes que vão trazer isso para ele. Então, a gente consegue atingir os nossos targets muito mais mudando o que nós estamos vendendo e colocando no mercado do que simplesmente o que nós estamos fazendo em casa, o que não quer dizer que nós não temos que fazer a nossa parte em casa. Então, este é um tema da agenda que está em alta. Todos os clientes que nós vamos e nós entramos na discussão de sustentabilidade, normalmente nós atingimos os maiores níveis dentro da empresa com tomadores de decisão, porque de fato a gente consegue ajudar o cliente a mapear os lugares, os pontos do processo que ele tem, onde a gente consegue ter maior ganho, fazendo trocas de produtos, por produtos que têm um consumo melhor de energia, por produtos que têm uma vida mais longa, que tem processos de serviço, exatamente, ou que tem que o meu processo de serviço, a minha venda de serviços consegue melhorar na sustentabilidade, no aumento da venda do produto. Então, quando a gente consegue mapear isso daí, quantificar isso daí, os nossos clientes falam assim, uau! E de fato, então nós estamos buscando os nossos targets, de certo modo, para atingir os nossos targets, nós precisamos que os clientes também atinjam os deles, né? Sim, então é uma cadeia próspera, né? Exatamente. Muito bom. Então vamos lá, temos mais ainda algumas curiosidades. Qual que é a sua visão sobre o seu papel hoje como líder, como gerente geral, né, de uma área de negócio aqui do grupo, e o papel dos líderes da sua equipe junto com os colaboradores que compõem? Então, a liderança, qual é o papel da liderança? O que você acha sobre isso? Eu acho que nesse momento que a gente tem que redesenhar o nosso processo de trabalho com tudo que a gente tem de SAP, de Salesforce, ou de Cloud for Customer, ou de Power BI, Power Automation, uma série de ferramentas, nós temos que redefinir o jeito que nós fazemos as nossas atividades, para buscar eficiência, e que a gente consiga não só buscar eficiência, como que a eficiência não é só no nosso processo interno, é também que o nosso vendedor, ou o nosso técnico, ele esteja mais disponível na frente do cliente para realmente entregar valor. Sim. Acho que no final das contas é isso que importa, né? Então, o papel do líder de hoje não é olhar simplesmente o cenário que a gente tem, mas aonde que a gente quer chegar.
Então, o que eu espero, o que a gente tenta fazer aqui é definir a nossa visão de longo prazo, a nossa visão de médio prazo, alinhar isso com o nosso ciclo de trade. Se eu estiver sendo complicado, você me barra aqui. Não, pode. Aliar isso com o nosso ciclo de desenvolvimento de produto de cada 3 anos e influenciar a organização. Eu acho que a organização, nosso modelo da Atlas Copco, não é uma organização que é de cima para baixo, top-down, totalmente hierarquizada. É o contrário. Então, como a gente começou falando, olha que engraçado, a gente começou falando que quem está mais próximo da solução tem mais autonomia, tem mais poder de resolver o problema. Então, a gente precisa dar, eu ia falar empowerment, né? Desculpa, a gente precisa dar mais liberdade e ajudar com que a pessoa que esteja lá na ponta consiga atender aquilo lá. Então não é a pessoa que tem que explicar para a gente o que está acontecendo, a gente que tem que dar as ferramentas, a capacitação, o treinamento, para que aquelas pessoas consigam desempenhar melhor o papel delas. E aí isso reverte positivamente para a gente. Então o que eu cobro de cada um, aliás, não só dos líderes, né, de todo mundo aqui, todo mundo tem que saber qual que é a sua missão individual. Qual que é a sua missão da sua posição? Exatamente, porque senão, como é que você vai entregar alguma coisa se você não sabe onde você quer chegar? Exatamente. Aí qualquer caminho vale, certo? Sim. Então assim, você depois tem que pode ter sua cobrar missão. lá na frente, né? Você não pode cobrar lá na frente. Exatamente, você não pode cobrar lá na frente. Você pode renovar a sua missão, você pode ampliar a sua missão, mas você precisa saber para que lado você está indo, né? Se quiser, depois eu te conto a minha, mas que não é pública, eu fico repetindo ela toda vez que eu tenho oportunidade. Sim. Já falo agora, então. Então pode falar, Quando eu sentei aqui nessa cadeira, eu já tinha minha missão antes, né? Aí eu comecei a escrever qual que seria a missão para o próximo ciclo aqui em TBA. E antes de falar só sobre a missão individual, eu queria dividir uma coisa que eu aprendi numa palestra do Mats, que é o nosso CEO. Eu tive a oportunidade de escutar ele falando uma vez, e ele estava falando justamente sobre a importância de ter uma missão, e que a missão ela não é responsabilidade do seu chefe te passar, ela tem que ser feita a 4 mãos. Então, se o seu chefe não te manda a sua missão, propõe a sua. Então, e quando eu sentei aqui nessa cadeira, a cadeira de geral, porque de novo é uma cadeira muito só solitária, né? Eu propus a minha missão, depois eu dividi com o meu chefe. E quando eu comecei a escrever a missão, eu escrevi um monte de coisa, demorado, com metas, com targets. Aí depois de um tempo, uns 2, 3 meses, eu digeri um pouquinho melhor aquilo, né? Aí eu rasguei o papel e falei assim, não, minha missão vai ser simples. Ela vai ser baseada em 2 pilares. Pilar número 1, a ITBA tem que ser fácil de fazer negócio, principalmente para os nossos clientes, mas também vale para os distribuidores, vale para os nossos fornecedores. E a gente não era fácil de fazer negócio, tem uns processos que a gente olha muito o nosso processo interno em vez do que é importante para o cliente. Então, eu preciso que o cliente me veja como opção fácil de fazer, que seja fácil de comprar, que ele tenha acesso à informação, bom, e por aí afora, né? Não vou falar todos os pontos. E o segundo ponto da missão é que a gente fosse um lugar, pensando no Great Place to Work, que fosse um lugar bom para trabalhar, onde as pessoas se sintam. E o lugar bom para trabalhar não é onde as pessoas dão risada no corredor, certo? É onde as pessoas se sentem valorizadas. Exatamente. É onde as pessoas têm oportunidades iguais, é onde as pessoas sabem, têm um feedback verdadeiro, é onde as pessoas sabem os gaps que são necessários para o seu próximo passo, para a sua próxima missão, e ter a oportunidade de desenvolver esses gaps. E mais do que isso daqui, é onde as pessoas são ouvidas e se sentem parte daquele objetivo, que o objetivo é comum. Então, eu redesenhei minha missão baseada nesses 2 pilares. Então, e tá dando certo. Eu acho que nesses 2 anos... Com certeza está. Eu acho que está indo para o caminho correto. Que bom. Boas dicas. Agora, para a gente finalizar, é uma coisa agora mais light. Quem é o Flávio fora da Atlas Copco? O que você gosta de fazer? O que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Assim? Coisas confidenciais? Não, confidenciais não. Não, mas brincadeira. Sabe que eu gosto de cozinhar? É mesmo? Eu cozinho bem. Eu não cozinho. Então, eu gosto. Às vezes, assim, parece até um chavão, né? Porque eu comecei assistindo MasterChef. Olha só. E aí eu comecei a me empolgar, eu também não fazia nada. E aí eu fui descobrindo que é um momento bom. Então eu até acho isso aí interessante, porque quando meus filhos chegam em casa, hoje, a referência que eles têm de casa é que eu sou o cara que cozinha. Eu sou o cara que cozinho. E que a referência que eu tenho da minha mãe, da minha avó, é que elas cozinhavam, né? Tá. A referência dos meus filhos já não. Meu pai e minha mãe cozinham, mas meu pai cozinha mais do que minha mãe. Tá. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, é um hobby.
E aí eu fico, pesquiso, busco, Sim. vou buscar restaurantes, justamente para ter essa experiência diferente. Além de ficar com a minha família, né? Tá certo. Olha, eu poderia ficar aqui, a gente poderia continuar o bate-papo aqui, né? Mas acho Mas aí o que pessoal não vai querer ficar tanto tempo ouvindo no exatamente, podcast. exatamente, né? Mas eu gostaria muito de te agradecer por você compartilhar com a gente suas experiências. Com certeza você vai inspirar outras pessoas, tanto no grupo Autolascópico quanto fora, né? Porque vai estar lá no nosso website. Uhum. Eu queria te agradecer muito. Tá bom, obrigado você. E só para dar a última mensagenzinha Por favor. que todo mundo tem a sua missão clara, porque é dali que a gente consegue evoluir como profissional, como pessoa e como empresa. Tá ótimo. Tá Muito bom? obrigada. Beleza, obrigado você.